Oi, estou aqui gravando mais um Poesia para quê para você, e a gente está olhando para o livro Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Livro publicado em 1951 e que é o sétimo livro de poemas publicado por esse cara. A gente está olhando para a segunda parte do livro, que se chama Notícias Amorosas e que tem 7 poemas. 7 poemas por meio dos quais o eu lírico transmite uma visão de amor, né? Acho que uma pergunta geral, que provavelmente conseguiremos mais ou menos responder depois de analisarmos os 7 poemas, é qual é a concepção drummondiana de amor em Claro Enigma. O que esse cara acha do amor? E é claro, você sabe, poesia para quê, né? Para que a gente consiga aprender por meio da visão dele, para que a gente consiga, por meio das experiências dele, entender as nossas. Afinal de contas, é tudo que a gente quer, né? Ser feliz, se compreender. Sem dúvida, a poesia pode dar uma grande ajuda nesse ponto. Então vamos ler uma primeira vez o poema Tarde de Maio, para que a gente possa ter contato com a obra de arte escrita por esse cara. Olha só. Tarde de Maio. Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Quando ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama, não perceptível e tão mais devastadora, surdamente lavrava sob meus traços cômicos, e uma a uma, de jecta membra, deixava ainda palpitantes e condenadas no solo ardente porções de minha alma, nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Mas os primitivos imploram a relíquia, saúde e chuva, colheita, fim do inimigo, não sei que portentos. Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível, sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém que precisamente volve o rosto e passa. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio tantas vezes morremos. Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera, já então espectrais sob o aveludado da casca, trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo. E os que o vissem não saberiam dizer se era um préstito lutuoso, arrastado, poeirento, ou um desfile carnavalesco. Nem houve testemunha. Não há nunca testemunhas. Há desatentos, curiosos muitos. Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscara? Se morro de amor, todos o ignoram e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata. O próprio amor se esconde ao jeito dos bichos caçados. Não está certo de ser amor. Há tanto lavou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta, perdida no ar, porque melhor se conserve, uma particular tristeza a imprimir seu selo nas nuvens. Puts, legal, né? Tem muitas imagens super interessantes que o Drummond coloca aqui para explicar essa tarde de maio. Qual é essa metáfora da tarde de maio que ele utiliza aí? Acho que é uma das coisas que a gente precisa descobrir juntos. Mas antes disso, eu acho que é interessante que a gente olhe, por exemplo, para a questão da forma. Como é que a gente vai olhar para os aspectos formais? Lembra que a gente combinou que os aspectos formais seriam sempre o começo da nossa conversa? Pela forma, a gente já começa a entender um pouquinho sobre o que o cara está me dizendo, porque a forma é o que o texto diz sobre ele mesmo. Aliás, eu agradeço muito as mensagens carinhosas que vocês me mandaram sobre o outro vídeo. Espero poder corresponder às expectativas de vocês aqui para que a gente faça uma leitura gostosa, produtiva, profunda desses textos que nos aproximem mais e mais do Drummond, né? E, claro, da poesia como um todo. Então, olha só, olhando
para a primeira estrofe do texto, eu percebo com muita clareza que esse primeiro verso aqui, e é importante você lembrar que quando a gente usa esse colchete, isso significa que esta parte pertence ao verso de cima, portanto, tudo isso é um único verso. Olha o tamanho dele. E olha o tamanho do último verso, sem fruto. Muito pequenininho, né? Então a gente já entendeu que não há uma regularidade. Olhando assim, eu não percebo que o cara tenha mantido a mesma métrica, portanto, isométrico não é, com certeza, e nem polimétrico, no sentido de haver alguma regularidade com métricas diferentes dentro do mesmo texto. Não é isso que acontece aqui. Posso dizer que estou diante de um poema com versos livres. E quantos são esses versos? Aqui, a primeira estrofe, contando então dessa maneira, eu chego à conclusão que são 9 versos. Uma primeira estrofe com 9 versos, uma segunda estrofe também com 9 versos. Seria coincidência? Uma terceira estrofe, veja você, com 9 versos. E uma quarta estrofe, agora fica fácil de adivinhar, com 9 versos. Então, eu estou frente a um poema em versos livres e, portanto, com uma métrica completamente irregular, né, que de alguma forma fala sobre a irregularidade da tarde de maio. Será? Será que há uma irregularidade? Irregularidade até a página 2, porque a estrofação me mostra uma absoluta regularidade. Eu tenho 4 estrofes com 9 versos cada uma. Por que que o cara fez essa opção? O que ele quer me dizer ao organizar as suas ideias dessa forma, né? nessa capa, nessa moldura? Então, acho que é por aí que a gente começa, e é claro, não temos as respostas, vamos procurá-las juntos. E por falar nisso, um aluno muito querido me mandou uma mensagem fazendo essa proposta para que eu fizesse perguntas aqui nos nossos vídeos, para que por meio delas pudéssemos caminhar juntos, ao invés de eu fazer a análise aqui sozinho, né? Seria muito bom, realmente essa troca me parece muito rica. Então eu pensei que a grande pergunta desse texto é: o que é a tarde de maio? O que está representado com essa metáfora? Tarde de maio é o quê? E aí, olhando para a primeira estrofe, eu percebo que ele começa comparando a minha relação com a tarde de maio. Então, começa com uma comparação e veja, a tarde de maio é a interlocução aqui, o eu lírico está falando com a tarde de maio, como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior dos seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Então o eu lírico está levando com ele a tarde de maio, como se fosse algo muito importante, né? Nessa comparação que ele faz de alguns povos primitivos que têm o hábito de carregar com eles o maxilar inferior dos seus mortos por toda parte, eu também quero carregar você comigo. Ou não sei se eu quero, mas eu carrego você, tarde de maio, comigo. Olha só, a tarde de maio, quando ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama não perceptível e tão mais devastadora, surdamente lavrava sob meus traços cômicos. Então, o mundo está em ebulição, tem muitos incêndios devastando a terra, mas tem uma chama dentro do eu lírico, que devagarinho e com um potencial absolutamente devastador, trabalhava, agia e deixava de jacta-membra, quer dizer, fragmentos, rasgava o interior desse eu lírico, rasgava restos de poesia antiga desse eu lírico e deixava tudo isso esparramado pelo chão. Então, a tarde de maio tem esse potencial de rasgar, de deixar o nosso interior em pedaços. O que será essa tarde de maio que nos deixa em pedaços? Deixava ainda palpitantes e condenadas no solo ardente porções de minha alma, nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Aferidas medidas, né? Porções da minha alma cujo conteúdo eu não conseguiria medir, nunca mais e nunca antes. Puxa, a tarde de maio é poderosa. A tarde de maio dói. E ainda assim eu estou carregando essa tarde de maio comigo. Ela é uma relíquia. Eu continuo falando com ela. Nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues. No tempo e fora dele, irreversível. A tarde de maio é irreversível. A tarde de maio é um sinal de derrota.
que aconteceu, o que acontece com a gente que nos traz essa sensação de derrota? Tanta coisa, né? Mas essa sensação de derrota, no caso da tarde de maio, ela vai se consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza também. Então, é sinal de derrota e é sinal de beleza, essa relíquia irreversível que eu carrego comigo. É uma crise. É uma crise que eu carrego comigo, que veio em maio. Maio é uma referência ao outono no hemisfério sul. Então, eu estou entendendo pela primeira vez que ele está citando as estações do ano e que ele está falando de algo que, em maio, no outono, morre. Em maio, tantas vezes, morremos. Morremos quem? O eu lírico morre? A tarde de maio é essa morte? Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera. Olha que legal essa ideia do ciclo, né? Eu vou renascer numa fictícia primavera, ela é fictícia porque ela ainda não existe, e eu estou falando com a tarde de maio de novo, eu estou dizendo que eu vou renascer, mas eu vou renascer como um fantasma. Eu vou nascer como um espectro, sabendo que eu estou trazendo em mim uma resina. E essa resina foi passada no meu corpo, eles juntaram o meu corpo. Então vamos visualizar um ritual de embalsamar, por exemplo, alguém, né? Ou de mumificação de alguém. Então esse processo de passar resina, e a hora que eu renasço eu estou com essas resinas ainda grudadas em mim. Tudo isso ficou em mim, eu não vou... A tarde de maio jamais vai me deixar, né? E quando alguém olhar para ela, a pessoa não vai saber se é um préstito lutuoso, quer dizer, se é uma coisa triste, se é um cortejo de enterro mesmo, ou se é um desfile carnavalesco. Então, essa morte ela tem um potencial de alívio. Ela, ao mesmo tempo, pode ser um cortejo muito triste quando isso acontece, ou pode ser uma grande alegria carnavalesca. E isso, vamos lá para o fim. Adoro olhar para o fim. Isso é autêntico. A tarde de maio foi algo autêntico, que eu estou contrapondo, ou contrapondo não, né? Mas que eu estou aproximando do efêmero. É o autêntico que ficou fixado, olha, imprimir seu selo nas nuvens. Então, essa tarde de maio que eu vivi sozinho, né? Esse drama que eu vivi sozinho, se eu morro de amor, a tarde de maio, então, é a morte. A morte do quê? Parte Notícias Amorosas desse livro, você já entendeu, né? Talvez eu não precise dizer. E quando isso acontece, quando isso morre, o próprio amor se desconhece. O próprio amor se esconde. Não está certo de ser amor. Há tanto lavou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava. Essas impurezas de barro e folha são ninho, onde esse amor nasceu. Quando esse amor morreu, ele não consegue mais se reconhecer. Ele não consegue mais lembrar da pureza que ele tinha. Olha que interessante como o amor vai se transformando e morre e vai renascer em algum momento. Então, há essa questão um tanto quanto cíclica aí, né? E esse amor, esse drama, ele resta perdido no ar para que melhor se conserve. Ele é uma particular tristeza que eu levo comigo, assim como alguns primitivos levam com eles o maxilar inferior dos seus mortos para toda parte. Dá para entender, então, o que é a tarde de maio? A tarde de maio é relíquia, é crise, é drama, é resto, é tristeza, mas eu preciso dela. A tarde de maio é a fixação de algo autêntico na efemeridade do tempo. É um amor que eu vivi, uma experiência linda para a qual eu me lancei e que morreu, mas que eu guardo como relíquia e que é resto e que foi um drama e que me deu uma crise e que me causou tristeza, mas que está fixado como algo autêntico na efemeridade do tempo. É um sinal de derrota. Eu perdi esse amor quando ele morreu, mas ele foi se curando, ele foi se transformando em sinal de beleza, e é irreversível esse amor que acaba. Ah, mas o amor também acaba? Puxa, olha esse poema, chama Amor, a telinha está em cima aí, você não consegue ver, mas o título é Amor, e é desse cara.
poeta brasileiro contemporâneo, já falecido, Paulo Leminski. Amor, então, também acaba? Não, que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Pô, que legal! Então parece que a gente concorda aí com o Drummond, o Paulo Lemis, que eu estou entendendo que esse amor que morre, na verdade se transforma, renasce, nunca puro, nunca novo, nunca da mesma forma, mas renasce numa fictícia primavera. Ah, mas ficou faltando um negócio, né? A gente estava aqui entretido com o Paulo Leminski e a questão dos aspectos formais que a gente falou, versos livres. Então, essa tarde de maio parece que ela vem num rompante que eu não consigo controlar, e esses versos livres, eles talvez me revelem isso, mas, ao mesmo tempo, ela vem de uma forma cíclica, de uma forma repetitiva e sequencial, 4 estrofes de 9 versos cada uma, e já que o poema fala em maio, já que o poema fala no outono, seriam essas estrofes, cada uma delas, uma estação do ano? Seria esse poema um lembrete do quanto tudo é cíclico, tudo se transforma, até o amor? Não morre, mas se transforma, morre, mas renasce. Vamos ler uma última vez com esse olhar para a gente conseguir entender de verdade poesia para quê? Tarde de maio. Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio, quando ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama, não perceptível e tão mais devastadora, surdamente lavrava sob meus traços cômicos, e uma, dijecta membra, deixava ainda palpitantes e condenadas no solo ardente porções de minha alma, nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Mas os primitivos imploram a relíquia saúde, chuva, colheita, fim do inimigo, não sei que portentos. Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível, sinal de derrota, que se vai consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém que precisamente volve o rosto e passa. Outono é a estação em que ocorrem tais crises. E em maio, tantas vezes morremos. Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera, já então espectrais sob o aveludado da casca, trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos, sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo. E os que o vissem não saberiam dizer se era um préstito lutuoso, arrastado, poeirento, ou um desfile carnavalesco. Nem houve testemunha. Não há nunca testemunhas. Há desatentos, curiosos, muitos. Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscara? Se morro de amor, todos o ignoram e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata. O próprio amor se esconde ao jeito dos bichos caçados. Não está certo de ser amor. Há tanto lavou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta, perdida no ar, porque melhor se conserve, uma particular tristeza a imprimir seu selo nas nuvens. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ainda conversar muito sobre muita arte, muita poesia aqui no nosso hashtag Cultura em Casa. Poesia pra quê? Paleta Cultural. A gente se vê na próxima. Beijo em todo mundo e até a próxima. Tchau!